Olá, eu sou o professor Crerla Oliveira e na aula de hoje nós vamos discutir uma estrutura de dados muito conveniente quando a gente quer armazenar dados e, e efetuar buscas, incluir novos dados, extrair dados da estrutura, enfim, que são as árvores binárias de busca. Vamos ver como é que elas funcionam, quais são as funções que elas possuem e estudar algoritmos relacionados a elas. Vamos lá. Bem, então vamos relembrar primeiramente o que é um conjunto dinâmico. Um conjunto dinâmico, que a gente discutiu em aulas anteriores, é uma estrutura de dados que permite a gente armazenar um conjunto de elementos que tem algumas operações: operação de inserção, exclusão e consulta. Por exemplo, heaps são conjuntos dinâmicos, filas, pilhas, listas encadeadas são exemplos de conjuntos dinâmicos. Hoje a gente vai dar mais um exemplo de conjunto dinâmico, que é a noção de árvore binária de busca. Muito bem, o que é uma árvore binária de busca? Uma árvore binária de busca é uma árvore binária, tá? É uma árvore binária que satisfaz a seguinte propriedade: toda vez que você escolher um nó da árvore, a subárvore da esquerda tem chaves menores que a chave desse nó. E as subárvores da direita, a partir desse nó, tem chaves maior que chave desse nó, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse nó aqui, nó 6, quando eu olho para a subárvore à esquerda do 6, ou seja, essa subárvore aqui, todos os nós dessa subárvore são menores que 6, tá? Do mesmo modo, quando eu olho para a subárvore da direita, que no caso só tem o 7, as chaves que são guardadas aqui são maiores que 6, tá bom? Note que isso ocorre para qualquer nó da árvore. Por exemplo, no 18, a gente tem que a subárvore da esquerda tem chave 17 e a subárvore da direita tem chave 20, tá? Essa é uma propriedade que é válida para qualquer nó da árvore, tá? Então vamos discutir como é que a gente pode implementar busca, inserção e remoção de elementos dessa árvore. E a melhor coisa o fato mais importante sobre árvores binárias de busca é que essas operações de busca, inserção e remoção, elas ocorrem com complexidade ou da altura da árvore, tá? E muitas vezes a altura dessa árvore é log de n. Então acaba que essas operações de busca, inserção e remoção ocorrem com O de log de n em muitos casos. Vamos lá. Vamos dar mais exemplos aqui. Vamos produzir uma árvore de busca binária. Sei lá, vou colocar o nó aqui 6. Sei lá, aqui eu boto 3. Bom, note que esse nó da direita tem que ser maior que 3, mas tem que ser menor que 6. Então vou colocar 5. Esse nó da esquerda tem que ser menor que 3, vou colocar 2, tá? Se eu quero produzir o nó aqui à direita, tem que ser maior que 6, 7. Da esquerda tem que ser menor, 6. Da direita, bom, menor ou igual, tudo bem. Vou colocar aqui 8, entrando nesse dilema. 7 e aqui 10, tá ok? Então esse é um exemplo de árvore de busca binária. Eu vou dar outro exemplo aqui, por exemplo. Isso aqui é uma árvore de busca binária, 7, 5, árvore binária de busca. Eu posso confundir às vezes árvore de busca binária com árvore binária de busca, tudo bem. Mas o termo mais usado pelas pessoas é árvore binária de busca, tá? Então mais um exemplo, começa com 7, 5, 4, 2, isso aqui é um exemplo de árvore binária de busca. Tá? Note que não tem... que à direita do 7 eu não tenho nenhum elemento, nem à direita do 5, nem à direita do 4, tá? Mas ainda assim, isso é um exemplo de árvore binária de busca. Assim como essa daqui, 2, 10, 15, 20. Também é uma árvore binária de busca, porque à direita do 2 tem o 10, que é maior que 2, que à direita do 10 eu tenho 15 e não tenho nada à esquerda, tá? Digamos que esse exemplo aqui é um exemplo de certa maneira extremo, porque a altura da árvore é exatamente o número de elementos do número de nós da árvore menos 1, tá? Você tem a altura 3,
tá? Já essa daqui, a altura dessa árvore é 3 e o número de nós é 8. Próxima é 7, na verdade, né? 4 mais 2 mais 1, tá? Então a altura dessa árvore é log de n, onde n é o número de nós, e essa altura dessa árvore é n. Tá? Então isso pode ocorrer com árvores de busca binária. Você pode ter árvores com altura n ou árvores com altura log de n. Tá? A gente vai discutir mais à frente como é que em geral acontece com os algoritmos de implementação de árvores de busca binária. Árvores binárias de busca. Tá? Bom, vamos começar a falar do primeiro algoritmo numa árvore binária de busca. Então, que é o algoritmo de percurso em ordem, chamado de In-Order Tree Walk. Então, o percurso em ordem, ele é um algoritmo que percorre a árvore binária, tá? Visitando primeiro toda subárvore à esquerda, para poder visitar a subárvore à direita, tá? Então, como é que esse algoritmo funciona? Ele começa num certo nó, digamos, começar aqui na raiz, por exemplo, x. Então, se esse nó não é vazio, ele vai para a esquerda. E ele aplica novamente o algoritmo In-Order Tree Walk. Ou seja, esse nó é vazio? Não, então eu vou para a esquerda. Esse nó é vazio? Não, vou para a esquerda. Tá? Esse nó é vazio? Não, vou para a esquerda. Agora é vazio. Então, eu imprimo este nó. Tá? E aí, então, como eu estava falando, o processo aqui, ele vai imprimir primeiramente o 2, tá? Depois vai imprimir o 3, para imprimir o 4, depois o 6, 7 e assim por diante, tá? Vamos ver como é que isso se dá tentando decifrar esse pseudocódigo. Vamos lá. Acho que talvez eu tenha espaço aqui. Eu vou tentar aqui, senão eu abro uma nova aba. Então veja, a gente começa, né, aplicando o in-order. A gente aplica o in-order no nó que guarda a chave 15. Muito bem. Aí, como o 15 não é vazio, ele vai executar o in-order no nó que tem chave 6. Tá? Ele vai também executar aqui dentro, vai imprimir o 6, então mais para baixo aqui. A segunda coisa que ele vai fazer vai ser imprimir o 6, e a terceira coisa que ele vai fazer vai ser executar o in-order na direita do 15, no nó que é o filho à direita do 15, ou seja, nó que tem a chave 18, tá? Tudo bem, mas ele faz isso nessa ordem. Primeiro ele executa o in-order no 6, para depois imprimir o 6, e depois imprimir o 6 não, in-order no 6, imprimir o 15. Falei errado, imprimiu 15, não 6. Ela imprime o valor de x, x é 15. E depois o in-order tá à direita do 15. Tudo bem. Aí ele faz a mesma coisa para o 6, ou seja, ele vai executar o in-order no filho da esquerda do 6, que é o 3. Ele vai imprimir o 6 e vai executar o in-order no filho da direita do
do 6, que é o 7, tá? Bom, aqui já não tem mais espaço para executar o in order no 3, tá? Mas o in order no 3, ele faz o quê? Ele executa o in order no 2, imprime o 3 e executa o in order no 4. Agora note que executar o in order no 2 vai significar o seguinte, vai ser chamar o in order no vazio, no new, que não vai fazer nada, vai imprimir o 2 e vai executar o in order no new, que também não vai fazer nada. Ou seja, executar o in order num vértice que é folha, só faz imprimir o valor na folha, tá? Então, ao chamar o in order no 3, eu vou executar o in order no 2, que significa imprimir a folha, o valor da folha 2, ou seja, eu vou imprimir o 2, tá? E depois eu vou chamar o in order no 4, vou imprimir o 3 e vou chamar o in order no 4. Então eu fico com essa sequência aqui, 2, 3, 4. Vou imprimir o 6 e vou chamar o in order no 7, que também é folha, ou seja, só vai imprimir o 7. Então note que o que está ocorrendo é exatamente o que eu acabei de falar, o que eu falei antes, né? Ou seja, eu vou primeiro imprimir o 2, para depois imprimir o 3, para depois imprimir o 4, para subir para o 6, imprimir o 7, depois imprimo o 15, que está aqui, né? E continuo esse processo, tá? Vou para o 18, que vai para a esquerda, imprimo o 17, para imprimir o 18, para imprimir o 20, tá? Então isso é um algoritmo bastante interessante, porque ele acaba imprimindo as árvores acaba imprimindo os valores, as chaves de uma árvore binária de busca na ordem crescente, tá? Então, esse é o primeiro algoritmo interessante numa árvore binária de busca, que é um algoritmo que permite você imprimir os valores guardados nos nós em ordem crescente. Agora vamos discutir outro algoritmo interessante que permite você buscar um certo valor numa árvore binária de busca. Como o nome bem indica, uma árvore binária de busca é uma árvore que é muito apropriada para fazer buscas. Então, como é que a gente faz uma busca numa árvore binária de busca? É parecido com o processo de fazer uma busca em uma lista ordenada usando o algoritmo de busca binária. Então, o que é que eu faço? Eu começo pela raiz. Então, se a chave for menor que a raiz, o valor que está na raiz, se a chave for igual ao valor da raiz, a gente retorna a raiz, tá? Ou seja, se eu estou buscando 15, eu retorno esse valor, perfeito. Se ela for menor, eu desço para a esquerda. Se ela for maior, eu desço para a direita, tá? Então, digamos que eu estou buscando 30. 30 é maior que 15, então eu vou descer para a direita. Aí 30 é igual a 18? Não. Então, é maior que 18, então eu desço para a direita. 30 é igual a 20? Não. É maior que 20, então eu desço para a direita. Como não tem mais nada, então 30 não está nessa árvore, tá? Mas digamos que eu queira buscar o 7. Então, 7 é igual a 15? Não, então eu desço para a esquerda, porque 7 é menor que 15. 7 é igual a 6? Não, eu desço para a direita, porque 7 é maior que 6. Tá? 7 é igual a 7? Sim, então eu localizei o 7. Tá? Então, o algoritmo de busca numa árvore binária de busca, ele é executado descendo na árvore, né? Você vai fazendo comparações descendo na árvore, tá? Para a direita ou para a esquerda, dependendo se o valor comparado naquele momento é maior ou menor, se a chave daquele nó é maior ou menor que o valor que você está buscando, tá? Então tá aqui o pseudocódigo para árvore binária, para busca numa árvore de busca binária, árvore binária de busca. Então esse é o pseudocódigo, tá? Então você tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é onde você começa e o segundo parâmetro é o valor que você está buscando, tá? Então se o nó for vazio, onde você está começando, ou
o valor guardado nesse nó for igual ao valor que você está buscando, então você retorna o nó. Muito bem. Se for menor, aí você faz a mesma busca à esquerda. Se for maior, faça a mesma busca à direita. Caso contrário, faça a busca à direita. Como é que a gente encontra o mínimo numa árvore de busca binária? A gente encontra, ou numa árvore binária de busca. A gente encontra o mínimo numa árvore binária de busca da seguinte maneira. A gente começa pela raiz, tá? E eu vou descendo para a esquerda até eu não poder mais, tá? Até não ter mais filho. E o mínimo vai estar guardado aqui, na extremidade esquerda da minha árvore, tá? Analogamente, como é que eu busco o máximo? Eu vou descendo pela árvore para a direita até eu não ter mais filho. Para a direita, esse é o máximo, tá? Tá aqui o pseudocódigo. Enquanto tiver filho para a esquerda, ou seja, enquanto x, o filho da esquerda, for diferente do vazio, então desça para a esquerda. Troque x pelo filho da esquerda. E no final retorne x. Ou seja, quando ele chegar no vazio, quando o filho da esquerda for vazio, retorne o valor de x. Tá? Analogamente o máximo. O máximo vai estar guardado no nó mais à direita da árvore. Tá? Eu começo pela raiz e vou descendo para a direita. Tá? O pseudocódigo é inteiramente análogo. Então, uma noção interessante numa árvore binária de busca é a noção de predecessor. Então, o que é o predecessor em uma árvore binária de busca? É um nó que tem a maior chave que é menor que a chave daquele momento, daquele nó, tá? Então, por exemplo, qual é o nó que tem a maior chave que é menor que a chave guardada nesse nó aqui, que é 6, né? Então, a maior chave que ainda é menor que 6 é o 4, que é o predecessor de 6, tá? Então, como é que a gente acha esse predecessor? Então, se x tiver uma subárvore à esquerda, o que é que a gente faz? A gente encontra o maior valor da subárvore à esquerda. Por exemplo, o 6 tem subárvore à esquerda, não tem? Está aqui a subárvore à esquerda do 6. O que é que eu faço? Eu encontro o maior valor que está à esquerda que está nessa subárvore. Claro, porque eu quero encontrar o maior valor que é menor que 6. Então, o maior valor dessa subárvore vai ser menor que 6 e vai ser o maior valor que tem essa propriedade. Tá? Então, por exemplo, quem é o predecessor de 15? É o maior valor dessa subárvore à esquerda. O maior valor é o 7. Quem é o predecessor de 18? É o maior valor dessa subárvore à esquerda. A subárvore à esquerda de 18 só tem um elemento, que é o 17. Ok? Muito bem. Como é que é o pseudocódigo para isso? O pseudocódigo é esse aí. Eu começo com um nó qualquer, 6, por exemplo. Tá. Se o nó da esquerda for diferente do vazio, então retorne o máximo a partir do nó da esquerda. Então se esse nó é diferente do vazio, e ele é, então aplique a função máximo no nó da esquerda. Caso contrário, tá? Caso contrário, ou seja, o nó da esquerda é vazio, eu vou chamar de y, vai ser o pai de x, né? Vamos pegar aqui um exemplo onde isso ocorre, tá? Por exemplo, pega aqui esse 17. Então, o nó da esquerda é vazio. Então, eu vou chamar de y o pai de x, ou seja, y é o 18, tá? E enquanto y, que é o 18, for diferente de vazio, e x, que é 17, for
o filho da esquerda de y, isso aqui ocorre, agora chame de x o y, e de y o pai de y anterior, né? Então, ou seja, o pai de 18 é esse aqui, 15, tá? Só que agora o filho da esquerda, então y, acho que a gente tinha que anotar isso aqui para não se perder. Vamos, já estou perdido aqui, vamos de novo. Veja, então eu começo com x, né? X é o nó que guarda o 17. Tudo bem, esse aqui, né? Esse nó aqui, tá? Aí eu vou chamar de y o pai de x. O pai de x é 18, tá? Y é não nulo, então está satisfeito. E x é igual ao filho da esquerda de y, porque y é 18, então y está aqui e o x está aqui, tá? Aí a gente faz o seguinte, agora a gente troca x por y, então esse aqui vai subir, x por y, e y eu troco pelo pai de y, esse aqui, tá? Agora vamos checar de novo a propriedade, tá? Então, y é diferente de vazio, tudo bem. Agora, quem é o filho da esquerda de y? Não é x mais, tá? Não é x. Então, essa condição foi violada. E aí, nesse caso, eu retorno y, tá? Então, é isso que ele vai... É isso que o algoritmo está fazendo nessa etapa. Ele está subindo na direção da direita, digamos assim, até eu não conseguir mais, que eu subo para a esquerda, tá? Até a primeira subida para a esquerda. Talvez ficasse melhor ainda se a gente colocasse um nó a mais aqui, o 16, e fizesse de novo essa parte do algoritmo. Vamos fazer lá, tá? Começa aqui é x, o y é o pai de x, esse é o y. Aí eu pergunto, o y é vazio? Não, não é vazio. E o filho da esquerda de y é x? É. Então faça o seguinte, atualize x para y, agora esse aqui é o x, e y para o pai de y, então esse aqui agora é o y. Repita o argumento, tá? Y é vazio? Não, não é vazio. E o filho de y é x, o filho da esquerda de y é x? É. Então atualize de novo. Isso aqui agora é x, isso aqui é o pai, y passa a ser o pai de y. Aí pergunto, o y é vazio? Não. E o filho da esquerda de y é o x? Não. Então retorne y, tá? E aí o predecessor de 16 é o 15, como a gente esperava. Tudo bem? Ok, deixa eu apagar isso. Então, esse algoritmo de predecessor, ele é interessante porque ele vai identificar, né, quem é o elemento que é maior possível e que tá, mas é menor do que a chave guardada naquele nó. Note que esse algoritmo ele tem o número de comparações exatamente à altura da árvore, quer dizer, no máximo a altura da árvore, né? Na verdade, é a altura do nó até a raiz, é a distância do nó até a raiz, no máximo, né? Sucessor inteiramente análogo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o menor valor da subárvore à direita, tá? E caso contrário, o primeiro ancestral à direita na subida. Tudo bem. Então vamos lá. Agora aqui já dá para ir um pouquinho mais rápido, porque é inteiramente análogo. O que é que eu vou fazer? Se eu quero encontrar o sucessor de 6, eu pego a subárvore da direita, isso daqui, e encontro o menor valor, que é o 7, só tem um elemento. Mas se eu quero encontrar o sucessor de 15, eu pego a subárvore da direita e encontro o menor valor, que é o 17. Tá? E assim por diante. Tudo bem. Poderia acontecer de eu querer encontrar o sucessor de 4.
Muito bem, 4 não tem subárvore da direita, né? Subárvore da direita é vazio. Aí o que é que eu faço? Eu subo e pego, eu vou subindo para a esquerda. Poderia até continuar um pouquinho mais, eventualmente. E pego o primeiro elemento que eu puder à direita. No caso é 6. Tá? Usando o mesmo tipo de raciocínio. Ou seja, é o primeiro ancestral à direita na subida. O 3 é ancestral aqui de 4, tudo bem, mas não está à direita. Então o 6 é ancestral de 4 que está à direita. Ok. O pseudocódigo é análogo. Inteiramente análogo. E agora a gente vai discutir como é que a gente insere um novo nó em uma árvore binária de busca. Tá? Então eu tenho uma árvore binária de busca. Eu quero inserir um nó. Sei, eu quero inserir o 12. 12. Tá aqui o nozinho 12 voando. Eu tenho que botar ele, tá? Como é que eu faço? Eu começo pela raiz, comparando 12 com a raiz. Se a minha chave for menor que o valor que eu estou comparando, eu desço para a esquerda. Se ela for maior, eu desço para a direita, tá? Então eu faço isso, comparo 12 com 15. 15 é menor, 12 é menor que 15, então eu desço para a esquerda. Agora 6 é menor que 12, então eu desço para a direita. 7 é menor que 12, desço para a direita de novo. Então deixa eu fazer isso aqui graficamente. Então eu vou apontar, né, como é que está sendo a descida. Então comparo 12 com 15, é menor, então desço para a esquerda. 6 com 12 é maior, desço para a direita. 7 com 12 é maior, então eu coloco 12 sempre como uma folha. E nesse caso vai ficar à direita do 7, tá? Então eu sempre vou inserir o nó como uma folha. Agora o lugar que ela vai estar inserida depende muito dessas comparações, tá ok? Então o 12 virou uma folha à direita do 7. Se eu quero inserir agora, digamos que eu quero inserir não sei, o 8. O que é que eu faço? O 8 é menor que 15, desço à esquerda, é maior que 7, é maior que 6, desço à esquerda, é maior que 7, desço à direita e é menor que 12, então o 8 ficaria aqui, tá? Então esse é o processo para inserir elementos numa árvore binária de busca. Esse é o pseudocódigo, aí eu convido você a parar e interpretar com bastante calma o que esse pseudocódigo faz, analisando passo a passo. Então convido aí para o vídeo e faz isso. Inserção, tá aqui mais um exemplo, tá? De inserção numa árvore binária de busca, tá? Como eu falei, a gente sai comparando e mandando para a direita, para a esquerda, e no final o seu nó é inserido como uma folha. Note que o número de comparações também é O de H, onde H é a altura da árvore, tá? Um procedimento interessante que a gente vai discutir agora é a noção de transplante, tá? Então, essa noção de transplante, ela troca uma subárvore enraizada, um certo vértice U, por uma subárvore enraizada num vértice V, tá? E ela atualiza o pai de U para apontar para V e não altera os ponteiros de V. Por exemplo, vamos lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Eu quero substituir esse nó 6 aqui, eu quero tirar ele e quero transplantar essa árvore para o lugar. Como é que eu faço? Eu removo o 6 e agora o pai do 6 aponta para o 7. Deixa eu anotar isso aqui. Eu vou remover o 6, o pai do 6 aponta para o 7, tá? E os filhos do 7, filho do 7 à direita vai ser aliás,
Removo o 6 e a subárvore da esquerda do 6. Removo o 6 e toda a subárvore ligada ao 6. Tá? E coloco e substituo o pai do 7 agora ao invés de ser o 6 vai ser o 15. Tá? E a figura que aparece é essa daqui. Tá? Então, por exemplo, eu poderia transplantar essa árvore, tá? Fazer o transplante tirando o nó 15 e substituindo pelo 18. O que é que aconteceria nesse caso? Seria o seguinte: tiraria o 15 e toda a subárvore da esquerda, isso aqui desapareceria, e no lugar eu colocaria o 18, tá? Que aí vai ser só a subárvore, 18, 17, 20. Ok. Esse é o pseudocódigo do transplante de árvores. Eu vou ter a árvore, T, e os dois nós que eu quero fazer o transplante. Como é que eu faço agora a remoção de um nó? É por isso que eu defini a noção de transplante. Então, para deletar um nó, a gente vai dividir a situação em dois casos. Então, caso 1, digamos que eu queira deletar um nó específico, sei lá, o 6. Então, eu pergunto, o 6 tem um filho só ou tem dois filhos? Tem dois filhos. Então, se ele tem dois filhos, cai no caso 2. A gente substitui o 6 pelo sucessor de 6, que é o 7. Tá? E aí a gente aponta o 15 para o 7. Tá? E os filhos de... Então, o procedimento de deletar, o procedimento acho que é o mais complicado até agora. E ele vai se dividir em 3 casos. Eu coloquei 2 aí, mas são 3. Então, por exemplo, eu posso querer deletar uma folha. Se eu quiser deletar, por exemplo, aqui a folha 2, eu posso deletar ela fazendo transplante por um nó de uma árvore vazia. Ou seja, simplesmente deleto ela, né? Removo ela, isso não vai alterar minha árvore binária de busca, tá? Fico com a árvore restante. Bom, posso também querer deletar um nó como o 7, que tem um filho só. Como é que eu deleto o 7? Eu deleto o 7 fazendo transplante do 8, da árvore que tiver embaixo aqui do 8, pelo 7. Tá? Então o 8 passa a tomar o lugar do 7, ou seja, o pai do 8 passa a ser o 6, e tudo que tiver abaixo do 8 vai permanecer. Tudo que tiver aqui embaixo permanece. Então, quando você tem um filho só, o processo de deletar esse nó é relativamente simples. Você substitui o nó pelo filho usando a função transplante, tá? Bom, talvez é uma situação mais complicada, talvez não. Uma situação mais complicada é quando tem 2 filhos. Quando o seu nó tem 2 filhos. Sei lá, por exemplo, eu quero deletar o nó 15. Como é que eu deleto o nó 15, que tem 2 filhos? Tá? Ou mesmo o nó 6. Talvez o nó 15 seja especial porque é a raiz, mas o nó 6, como é que eu deleto o nó 6? Então a primeira coisa que eu faço é pegar o sucessor de 6, tá? E fazer o transplante, trocar o 6 pelo sucessor, tá? E no lugar ou seja, o 7 vem para cá, e no lugar do 6 vem o filho da direita do 6, mas o 8, tá? Ok? Note que
eu não poderia ter um filho à esquerda aqui, porque eu estou pegando o sucessor do 6, né? Então, como o 7 é sucessor do 6, não pode ter filho à esquerda. Muito bem. Vamos agora discutir como é que eu construo uma árvore binária de busca a partir de uma lista. Então, para construir uma árvore binária de busca a partir de uma lista, eu vou usando a função insert. Eu vou inserindo nós. Eu começo com o nó 10, depois eu insiro o 5, que tem que ser à esquerda, insiro o 15, que tem que ser à direita, e assim por diante. Tá? Então eu vou sequencialmente inserindo nós, usando a função insert, que a gente já discutiu, respeitando a propriedade de uma árvore binária de busca. Então, por exemplo, digamos que eu queira inserir a lista 12, 3, 4, 10, 5, 9. Tá? Eu começo com 12, o 3 tem que ficar à esquerda, insiro o 3 à esquerda, o 4 ele tem que ficar à esquerda do 12, mas tem que ficar à direita do 3, o 10 tem que ficar à esquerda do 12, mas tem que ficar à direita do 3 e à direita do 4, 10. O 5 fica à esquerda do 12, à direita do 3, à direita do 4, mas à esquerda do 10. 5. O 9 fica à esquerda do 12, direita do 3, direita do 4, esquerda do 10 e direita do 5. Tá? Então, nesse caso aí, a minha árvore ela tem altura exatamente igual ao tamanho da minha lista menos 1. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, uma coisa assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 6, 5. Viu o que acontece? Coloco um aqui, o 2 tem que vir à direita, o 4 tem que vir também à direita, o 3 ele é menor que o 1, ele é maior que o 1, maior que o 2, menor que o 4, o 6 vai ficar aqui e o 5 fica aqui. Então eu posso ter árvores de tamanho que vai desde o número de nós, n, até o log de n na base 2, tá? Que é, digamos assim, o melhor caso. É quando a minha árvore está totalmente bem distribuída, que a gente chama de árvore balanceada. Tá? Então, a altura ela é muito importante numa árvore binária de busca, porque todos os algoritmos que a gente discutiu, exceto o transplante, eles rodam, eles têm custo altura da árvore, tá? A partir do nó que você executa ele. Tá? Então, o algoritmo de busca, inserção, deletar, etc., todos têm custo ODH. Então, quanto menor a altura da sua árvore, mais eficientes são esses algoritmos. Tá? Então, é importante não só a gente construir árvores de busca binária, mas a gente também saber se as árvores resultantes elas têm uma altura de n ou de log de n, o que acontece em geral. Tá? Então, o melhor caso é quando a árvore é perfeitamente balanceada, ou seja, você tem uma árvore assim. Esse é o melhor caso possível. E aí a altura é LG de n, tá? E o pior caso é quando você tem uma árvore assim, que a altura é n-1, tá? Então, o que é que acontece no caso típico? Pô, o que é que significa caso típico? Significa o que acontece quando eu pego uma lista aleatória, tá? O que acontece quando eu pego uma lista e permuto ela aleatoriamente? O que acontece é que o tamanho da árvore ele fica θ de L, o valor esperado da altura da árvore, né, é θ de LG de n, tá? Essa constante aqui vem de argumentos mais sofisticados que a gente não vai discutir, tá? Ou seja,
Tipicamente, quando você pega uma lista ao acaso que faz uma árvore de busca binária, ela fica no tamanho LG de N. Então, os algoritmos, o valor esperado do custo desses algoritmos que eu discuti é LG de N, tá? Então, no melhor caso, a gente tem LG de N, caso típico é uma constante vezes LG de N, pior caso, N-1, tá? Isso significa que árvores binárias de busca, eles têm um valor esperado, têm um custo esperado que é bastante bom, é LG de N para várias operações que a gente discutiu. Muito bem. Isso é que a gente denuncia nesse teorema. Se os elementos de entrada são inseridos em ordem aleatória, ou seja, se você sorteia os elementos usando distribuição uniforme, então a altura da árvore gerada é LG de N, tá? E aí as operações search, insert e delete vão ter custo computacional LG de N. Resumo: custo das operações que a gente discutiu, busca, mínimo, máximo, sucessor, predecessor, inserir, deletar, todas têm tempo que é O de H, onde H é a altura da árvore, e a altura da árvore tem a altura esperada de uma árvore de busca, a árvore binária de busca é LG de N, tá? Então é isso aí, isso é um resumo do que a gente discutiu nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, tá? E aproveite.